E agora é hora do quadro Família em Sintonia. E o assunto de hoje tem relação com a campanha Setembro Amarelo de Valorização da Vida. Esse é o momento também para refletir sobre os impactos do bullying na saúde mental de crianças e adolescentes. E claro, gente, além do acompanhamento familiar, é importante que as escolas trabalhem esse tema para que os alunos não sofram intimidações na sala de aula. Um exemplo vem de um colégio de Camboriú. Dá só uma olhada. Quando criança, Júlia sofria muito bullying na escola. A intimidação foi tanta que ela chegou a um extremo. Isso me gerou uma depressão que eu não conseguia mais lidar com isso. Então, com meus 11 anos de idade, eu já estava realizando uma cirurgia para estar colocando as orelhas para trás. Hoje em dia, eu olho e penso, será que isso realmente era necessário? Será que precisava disso tudo? Hoje em dia eu também olho as fotos antigas e vejo, a minha orelha era super normal. A gente cria problema onde não existe, simplesmente por ser pessoas mais frágeis, dá bola para o que os colegas pensam da gente. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a vitimização por bullying pode levar as crianças e adolescentes à depressão. Por isso, o assunto precisa ser abordado em sala de aula. As escolas têm um papel fundamental no combate ao bullying, porque muitas vezes é no ambiente escolar que surgem aquelas brincadeiras de mau gosto que ofendem e oprimem. Aqui nessa escola, uma dinâmica que funciona muito bem são as rodas de conversa. Depois de ouvirem os professores, os alunos têm a tarefa de elogiar o coleguinha. Muito legal porque ele virou meu amigo. No Colégio Anglo de Camboriú, a abordagem sobre a responsabilidade emocional e afetiva com os colegas começa na educação infantil e vai até o ensino médio. O bullying é trabalhado constantemente, ainda mais agora no Setembro Amarelo. Muitos sofrem isso, pode acontecer dentro ou fora da escola, e eles precisam estar preparados, precisam estar seguros e entender como se defender, como proceder, o que é certo a se fazer. Não, a gente fala muito assim, não retrucar. O bullying ele não pode ser devolvido, ele deve ser resolvido. Com os menores, a abordagem é mais lúdica. Já com os alunos das séries finais, os professores explicam a seriedade do assunto, enfatizando o que pode acontecer após uma prática de bullying. A escola também aposta na formação contínua dos professores no assunto socioemocional. Um aluno que não é bem tratado, um aluno que é rejeitado, ele pode, na adolescência, enfim, na vida adulta, pode, enfim, ter um efeito contrário do que a gente deseja. Então, eu acho que as escolas precisam sim abordar esse assunto dentro de sala, em palestras, em reuniões e preparar a equipe, O professor ele precisa estar em paz, Precisa ter um cuidado com o professor para que ele possa transmitir isso para os alunos. Quando um caso mais grave é identificado, o aluno é acompanhado de perto por uma psicóloga. E depois da abordagem, se a escola perceber que o estudante precisa de uma atenção ainda mais especial, o caso é relatado à família para que possa ser resolvido da melhor forma. Por isso, a prevenção e a intervenção no momento certo são fundamentais para que um bullying não evolua para problemas mais sérios, como a depressão ou ansiedade. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Thalita Toninho, orientadora parental, doutora em farmácia. Bom dia, Thalita. Assunto antigo, mas parece que agora está sendo mais discutido, Seja muito bem-vinda ao SC Noir. Obrigada, é um privilégio sempre estar aqui em frente ao Família em Sintonia, ainda mais para falar de um assunto assim, Temos que falar sobre isso, Lucas. É isso aí. E para a gente classificar, como designar o bullying e como é a melhor forma de tratá-lo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, gente. Bullying é uma situação ruim que se caracteriza por agressões com intenção e que podem ser verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva contra um colega. Ele sempre existiu, esse bullying, e foi um professor na década de 70 que, ao estudar as tendências suicidas entre adolescentes, descobriu que a maioria desses jovens tinha sim sofrido algum tipo de ameaça verbal grave e que, portanto, o bullying era um mal a ser combatido imediatamente. Mas ele vem crescendo e muito nos últimos anos. Também pela influência dos meios eletrônicos, internet, redes sociais, onde compartilhar figurinhas e apelidos pejorativos acontecem com maior frequência. E isso a gente chama de cyberbullying. Esse talvez até mais perigoso ainda que o bullying, porque as agressões atravessam as fronteiras físicas
e atingem o mundo virtual. Fato é que o bullying ou cyberbullying pode ter consequências trágicas, como morte, suicídio, e temos que estar atentos aos sinais dos nossos filhos que possam estar sofrendo com isso. Como que a gente percebe, né? Quando a criança ou adolescente quer se isolar, ficar sempre no quarto, se recusam a almoçar e jantar com a família, começam a apresentar desculpas como dor de cabeça para não ir à escola, querem faltar com frequência, o desempenho escolar, cai bastante, não tem muitos amigos e eventos sociais para participar, ficam tristes e deprimidos, apáticos, sabe? Com dificuldades de executar aquelas tarefas do dia a dia que antes pareciam simples. Alerta aí, pais. Importante estar atento a esses sinais. Agora, no caso do bullying virtual, né, o cyberbullying, qual é a melhor forma de tratar? Gente, esse tipo de bullying que ocorre em meios eletrônicos é quase uma extensão do que os alunos dizem e fazem nas escolas. Mas tem um agravante, de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. E dessa forma, o anonimato, ele aumenta a crueldade dos comentários e das ameaças. E os efeitos acabam sendo ainda piores. A gente tem depressão, ansiedade e principalmente a prática de suicídio entre os adolescentes. A primeira coisa que nós, pais, precisamos fazer é estar mais atentos ao conteúdo e ao que os nossos filhos compartilham nas redes. Orientar sobre tirar um print da tela do celular caso receba alguma ameaça grave e, principalmente, conversar sobre a gravidade dessas atitudes, sempre explicando sobre valores éticos e de que é crime a prática do cyberbullying. Sabiam que a pena aplicada é de 2 a 4 anos de reclusão e multa, sendo que quem cumpre aí, em caso de menores, são os pais. Pois é, Thalita. Agora fiquei me questionando aqui. Se você pudesse dar 2 dicas para os familiares que estão nos acompanhando, para eles saberem como lidar com o bullying, quais seriam elas? Vamos lá, atitude prática que vocês podem ter. Pratiquem em casa possíveis respostas com o seu filho para que ele se defenda. É aquele ensaio mesmo em casa, sabe? Com seu exemplo, dando estratégias e atitudes do que seu filho deve fazer caso sofra ou presencie bullying. Oriente também para que chame a professora ou um adulto para ajudá-lo. E se for seu filho aí, quem praticou o bullying, ajude-o a consertar as situações. Procure a escola inicialmente e converse sobre o que pode ser feito para minimizar esses danos. Não importa quão chateado ou irritado você, pai e mãe, esteja com o comportamento. Trate seu filho com respeito e dignidade. Seu filho pode ter errado, mas lembre-se, ele ainda é jovem e é normal que crianças e adolescentes tentem diferentes identidades e comportamentos enquanto se desenvolvem. Seu filho não é o problema, o comportamento que é. E por esse motivo, tome cuidado para não rotular aí, meu filho é valentão. Em vez disso, chame o comportamento de maneira correta, com o nome bullying, e explique por que isso não é aceitável. Assunto importante, eu sempre falo também sobre bullying, lá no meu Instagram, vocês podem acompanhar, é o @Thali_positivacão. Espero vocês. É bom poder falar sobre isso com muita responsabilidade, né, Thalita? Sempre bom e relevante, ainda mais agora no Setembro Amarelo.